Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde em Foco. Hoje falaremos sobre alergia alimentar, especificamente a alergia à proteína do leite de vaca, que acomete muitas das nossas crianças. Inclusive, é uma doença que vem aumentando nos últimos tempos a sua frequência de diagnóstico. E para conversarmos um pouquinho sobre isso, temos hoje conosco a nossa recente mestre e também gastropediatra Camille Pilon. Camille, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda. Bom dia, obrigada eu pelo convite. É uma honra sempre participar de Saúde em Foco, ainda mais agora após a defesa, né, do mestrado e abordando tanto esse assunto sobre alergia. Já que vamos falar de alergia, queria que tu comentasse um pouquinho para a gente o que é essa alergia alimentar. Então, a alergia alimentar é uma reação imunológica do organismo, né, contra algum determinado alimento. Esses alimentos, a gente sabe na literatura que existem alimentos que causam maior impacto assim, em relação à alergia, que podem ser ovo, leite, soja, nuts, que é nozes, castanhas, amendoins, peixe. Então, é uma gama de alimentos. Na pediatria, na infância, a gente acaba percebendo mais uma relação de alergia à proteína do leite de vaca mesmo, né? É a mais incidente, a que a gente costuma mais trabalhar em cima. Essa alergia à proteína do leite pode também estar associada com outros tipos de alergia a outros alimentos? Pode estar associada a outros tipos de alergia, sim. Podem existir reações cruzadas. Não é tão frequente, mas pode estar associada a outros alimentos, né? Principalmente dentro dessa categoria desses 5 alimentos, assim, que a gente mais percebe que existe alergia. Mas a grande maioria vai ser só alergia do leite de vaca mesmo. Mas em algum momento da vida pode ter algum outro tipo de sintoma para outro tipo de alimento, não impede, mas a relação com outros alimentos é um pouquinho mais difícil. Certo. E para falar um pouquinho dos sintomas, né, que acometem essas crianças, na verdade os bebês com alergia, a gente vai ouvir agora então o pediatra Ailê. Ele pode apresentar então sintomas ao nível do sistema digestivo. Sintomas tais como vômitos frequentes, cólicas, diarreia crônica, que pode haver a presença de sangue visível nas fezes. É uma criança que não vai ter um ganho adequado de peso. Essa criança também pode apresentar sintomas respiratórios, como rinite alérgica e asma. Pode também apresentar alterações ao nível da pele, como por exemplo edema de pálpebras ou de lábios. Pode apresentar também urticária, que são aquelas placas elevadas na pele que causam bastante coceira. Pode apresentar sintomas de dermatite atópica, que são lesões de pele secas, avermelhadas e que causam também bastante coceira. Na presença desses sintomas, pode então se suspeitar de uma alergia à proteína do leite de vaca. Camila, então, ouvindo, né, todos esses sintomas referidos pelo Ailê, acredito que as mães tenham, né, e os cuidadores, os pais tenham ficado um pouco preocupados. Já pensou? Toda essa cascata de sintomas. Eles acontecem todos juntos? Pode acontecer só um? Qual o mais frequente? Como é que os pais podem ficar atentos para que, posso pensar em levar já o meu filho para algum especialista ou para o pediatra, enfim. Fran, então, os sintomas mais comuns a gente percebe que é do trato gastrointestinal, né? Relacionado a vômito, diarreia, cólica, só que são muito tênues esses sintomas, patológicos ou não. Então, realmente tem que ter uma expertise, assim, do profissional que está atendendo para conseguir diferenciar aquilo que é normal do bebê, fisiológico, que a maioria dos bebês tem um pouco de cólica, vomitam um pouco, regurgitam, mas tem um bom desenvolvimento,
daquilo que pode se encaixar em alergia. Então, realmente, os sintomas mais predominantes são do trato gastrointestinal. Mas podem abordar outros sistemas. A alergia pode ser desencadeada na pele, pode ser desencadeada como um sintoma respiratório, como uma rinite, uma tosse, uma coriza. Pode ter reações mais graves, como anafilaxia, estridor, né, edema da glote. Então, é uma gama de sintomas que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial, então, com outras doenças e conseguir mensurar aquilo que é patológico daquilo que seria fisiológico, assim, habitual do desenvolvimento do bebê. Certo. E pensando, né, nesse diagnóstico diferencial, a gente observa tanto dos profissionais quanto, né, dos próprios cuidadores das crianças, uma confusão, né, com a intolerância à lactose. Talvez porque as duas têm a ver com o leite, mas a gente está falando de coisas bem diferentes. Então, vamos tentar deixar mais claro para o pessoal em casa qual a diferença. Então, assim, ó, é muito comum realmente que as pessoas, ou por ser um pouco mais conhecida a intolerância à lactose do que a própria alergia alimentar ou alergia à proteína do leite de vaca, com esse nome comprido, então é muito frequente que se confunda, né? Mesmo quando a gente já dá o diagnóstico, a gente explica, os pais chegam em casa, a família não entende. Então, intolerância à lactose é uma má absorção do açúcar que existe no leite. Não tem nada a ver com a proteína. A intolerância à lactose é mais comum assim em crianças numa média maior do que 3 anos. Vai dar dor abdominal, diarreia. Então, não é um diagnóstico para neonatal, não é um diagnóstico para bebezinho pequeno, para crianças menores. E a gente está falando aqui da alergia à proteína, então, o componente proteico do leite, e não do açúcar, né? Então, isso, a intolerância à lactose a gente vai ver nas crianças maiorzinhas, no adulto. Então, acho que é por isso que a gente aprende e escuta falar muito mais de intolerância à lactose, faz mais parte do nosso dia a dia. Mas nesse caso aqui, que a gente está falando das crianças menores e desses sintomas que abrangem vários sistemas, gastrointestinal, pele, neurológico, ganho de peso, aí seria referente a componente proteico do leite mesmo. Então, só para reforçar, a alergia para os bebês menores, a intolerância para os bebês maiores, a alergia é a proteína e a intolerância ao açúcar, então são diferentes, mas têm sintomas semelhantes, né? E pensando nesses sintomas, na hora de se fazer o diagnóstico desse bebê com alergia, também é um processo não tão simples, né? Explica um pouco pra gente como é que acontece esse diagnóstico, que não é assim numa única consulta por vezes, é um processo, como é que funciona? Então, o diagnóstico da alergia alimentar depende muito do conhecimento do pediatra para poder abordar todos os sintomas que podem existir e para fazer essa diferença entre o que é patológico do que é fisiológico. A alergia alimentar, então, o diagnóstico dela é totalmente do exame clínico, não tem uma abordagem assim de um exame laboratorial ou uma endoscopia, um exame de sangue, qualquer coisa que a gente possa fazer que vai aparecer como exame positivo, sabe, de sangue. Então, é totalmente a anamnese mesmo, a história clínica, aquilo que os pais falam, aquilo que o médico consegue perceber que é o principal sintoma. Então, não existe um exame padrão ouro para fazer o diagnóstico. Não tem nenhum exame que a gente possa pedir que vai nos dar a certeza. Vai depender muito da clínica do paciente mesmo. E esse processo, né, Camille, de diagnóstico, para se fazer realmente, para se ter a certeza, também os familiares passam por um processo de retirada do leite, né? Quem retira o leite, ou esse diagnóstico acontece só para aquelas crianças que tomam o leite de vaca, ou acontece para aquelas crianças que estão em aleitamento materno, tem que ter esse contato com o leite? Como é que isso se dá? Então, a criança quando tem a alergia, ela pode acontecer nas crianças amamentadas, em aleitamento materno exclusivo,
porque acaba que a mãe consome leite e derivados, né? E pode acontecer nas crianças que usam fórmula, que têm o contato direto, ou em outras idades que já tomem leite de vaca, né? Próprio, assim, o leite de caixinha, enfim. Então, na verdade, pode acontecer em qualquer idade, mas a gente percebe que a alergia à proteína do leite de vaca acontece mais nas crianças menores. E podem ser tanto amamentadas, né, sem contato nenhum, nunca tiveram contato nenhum com leite de vaca, com as próprias fórmulas infantis, justamente através da dieta materna. Certo. Então, se a criança está em aleitamento materno exclusivo, o tratamento acaba ficando com a mãe. Uhum. Fazer a dieta de exclusão da mãe, né? A mãe vai parar de consumir leite e derivados para poder amamentar a criança sem essa exposição com a proteína. Tá, então, não é necessário, nesse momento, que se evite ou que se exclua o leite materno. É só a mãe que vai fazer a dieta para esse bebê, então, não ter contato com a proteína alergênica, certo? A gente sabe que o aleitamento materno exclusivo é a principal fonte de alimentação da criança, né? Acho que sempre que a gente pode, a gente mantém ele exclusivamente. A gente aborda muito esse assunto sobre o aleitamento materno. Então, a mãe vai fazer uma dieta sem leite e derivados para poder manter o aleitamento conforme preconizado. E aí, se essa criança tiver em outras formas de alimentação, a gente então vai pensar, né, em fórmulas específicas, ou então vai pensar em tirar, né, o leite e derivados da alimentação desse bebê, né? Então, vamos ouvir também um pouquinho como é que é o lado da mãe que precisa, né, fazer essa dieta de exclusão desses alimentos da sua dieta para continuar amamentando o seu bebê. Então, vamos ouvir um pouquinho a Michele. Obrigada, professora Franciliane, pelo convite em participar, mais uma vez, de um Saúde em Foco. Hoje, então, como mãe, não como mestranda, né? Eu sou mãe da Manu e do Bento. Meu nome é Michele. O Bento tá com 4 meses, né? E foi recentemente diagnosticado. A gente, na verdade, está em processo de descobrir se tá mesmo, né, com alergia à proteína do leite de vaca. Enfim, mas o diagnóstico ele é por exclusão, então, conforme ele apresentou sintomas, né, o único sintoma que ele apresentou foi sangue nas fezes, né, raias de sangue. A gente procurou a Camille, a doutora Camille, como gastropediatra, e a gente tá em dieta de exclusão, então, no caso, eu tô em dieta sem ingerir nada de origem de laticínios, né? Nada que contenha leite ou que possa conter leite, porque na verdade, assim, não amamentá-lo não era uma opção, né, pra mim, assim. Então, a prioridade era manter a amamentação e a gente tá conseguindo, né? Faz quase 3 semanas que eu tô de dieta e, na verdade, assim, ele não apresentou mais sintomas, né, ele não apresentou mais o sangue nas fezes, ele não tem nenhum outro sintoma associado e a dificuldade maior da dieta, na verdade, é cuidar o rótulo, né, porque muita coisa pode conter leite, coisas que, inclusive, a gente não identifica como se tivesse coisas que inclusive não tem na composição leite, mas pode conter por contaminação das máquinas na indústria, enfim. Então tem que cuidar bem os rótulos, né? E evitar todo e qualquer produto que possa conter leite, né? Que seja de origem de laticínios. Outra coisa que é bem complicada também é a questão de comer fora. Então, eu tenho evitado, né, não comi nada de fora nessas 3 semanas e só comida feita em casa, enfim, né, num primeiro momento, assim, quando a gente vê os sintomas, ele é uma criança que nasceu de cesárea, mas nasceu já com 41 semanas, nunca tomou outro tipo de leite que não fosse leite materno e mesmo assim ele apresentou, né, esse sintoma de provável alergia à proteína no leite de vaca.
Então, ficou alerta, assim, né, que mesmo com a criança em amamentação exclusiva, pode acontecer, né, e conforme a criança toma a fórmula, eu acredito que os riscos são maiores, né. Então, mais um motivo, assim, para priorizar a amamentação, que com certeza é infinitamente melhor pro bebê, né. Ele tá se desenvolvendo bem, tá tudo bem, e a gente segue, né, em dieta até ele não apresentar mais sintomas. Eu acho que o caso da Michelle foi exatamente o que estávamos conversando, né? Da importância do aleitamento e dessa dificuldade das mães, por vezes, de fazer a dieta pela indústria, né? Que não tem, por vezes, o rótulo tão claro, né, para as famílias, ou que tem ali nomezinhos que parecem leite, mas não é, ou então que tem o leite, mas que não aparece. E essa outra questão de comer fora, né? Porque também não tem não tem uma rotulagem frontal que diga, né, o que tem naquele alimento. Então, acho que essa é uma dificuldade, não é, Camille? É uma dificuldade bem importante mesmo. Até porque as mães vêm com muitas dúvidas se, assim, quando a gente fala alergia à proteína do leite de vaca, tem que excluir da dieta o leite. Às vezes a gente pensa ali no leite, né, no queijo, mas na verdade tem uma infinidade de alimentos que contém leite, né? E nos rótulos também é o pode conter. Os traços de leite, pode conter traços de leite, pode conter derivados. Então isso confunde muito, né? Se realmente tem, se está escrito ali, por que está escrito, em que momento na indústria foi processado ou não com leite. Então é bem difícil, não é uma dieta tão fácil de ser feita, assim, né? Mas eu acho que tem muito para melhorar ainda na descrição dos rótulos. Nessa dificuldade, porque a Michelle é nutricionista, né? Já trabalha com isso. Imagina mães que não tenham essa formação na área da saúde, acredito que tenham mais dificuldades. Bem, nós falamos do diagnóstico dessas crianças e o tratamento, como é que fica? Então, o tratamento, né? A gente teria que, depois de ter feito o diagnóstico, né? O protocolo, o consenso brasileiro, então, recomenda que a gente permaneça 6 meses em dieta materna, naquelas crianças que recebem somente o seio materno. A mãe vai ficar em dieta durante os 6 meses. E depois desses 6 meses, então, a gente vai avaliar a possibilidade dela voltar a consumir leite derivados e continuar a amamentação normalmente. Nas crianças que usam algum tipo de fórmula infantil, a gente vai sugerir fórmulas extensamente hidrolisadas ou fórmulas de aminoácidos, que são fórmulas específicas para alergia, dependendo da idade, fórmula de soja. Também um erro muito comum sugerir soja para menor de 6 meses, o que não é adequado. Então, dependendo de cada caso, a gente vai fazer uma escolha nutricional, mas todos vão ficar durante esses 6 meses como se o organismo tivesse que esquecer que existe essa alergia, né? Porque não existe um remédio, um tratamento assim específico que a gente possa melhorar e curar esse paciente rápido. A gente vai ter que enfrentar esses 6 meses de dieta para que no futuro a gente possa testar essa criança e ver se ela melhorou simplesmente dos sintomas, né? Se o organismo deixou de reconhecer aquela proteína como alérgica. Então, só para reforçar, a fórmula sem lactose não é indicada para esses casos de alergia, correto? Corretíssimo. De novo, não estamos falando de intolerância à lactose, estamos falando de alergia à proteína do leite de vaca, fórmulas que na frente, na capinha, realmente, a maioria das vezes está escrito SL, que significa sem lactose, não tem nada a ver com o tratamento de alergia à proteína do leite de vaca. Camille, esse assunto é super em alta, né? Porque a gente realmente tem visto uma crescente no número de pacientes, como eu já falei no início do programa, mas também a gente observa, né, que é um assunto que não se esgota. E a partir desse assunto é que tu fizeste, então, a tua dissertação. Qual foi, né, contar para o pessoal de casa qual é o objetivo da tua dissertação, como é que foi e como é que tu pensou nesse tema, em trabalhar a alergia à proteína do leite de vaca no mestrado? Então, o objetivo do
do nosso produto, né, que a gente constrói um produto através do mestrado materno-infantil da UFN, foi construir e validar um questionário, né, sobre alergia à proteína do leite de vaca, né. Esse questionário, então, ele foi construído juntamente com os departamentos de gastroenterologia e alergia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Foi construído esse questionário e esse questionário foi enviado através da Sociedade Brasileira de Pediatria, então, para todo o Brasil, para que vários pediatras pudessem responder sobre o nosso questionário. Então, nesse questionário tinha perguntas de conceito, diagnóstico, tratamento, prevenção de alergia, eram casos clínicos. E a gente pôde observar, então, que a gente teve uma média alta de acertos, que 80% dos pediatras acertaram, tiveram um bom índice de respostas, né, no questionário, e ele foi um questionário que teve 1.316 respostas no Brasil inteiro, onde a região sul foi a região que mais teve acertos, né, no questionário. E a gente acabou optando por fazer um questionário justamente por perceber na prática médica de que era necessário, sim, a gente estudar mais sobre alergia, de que existiam lacunas no aprendizado, que de repente nem todos os profissionais conheciam direito, sabiam a diferença entre alergia e intolerância à lactose, né, o tratamento, as fórmulas recomendadas. Então, se percebeu uma necessidade de se ter uma ideia sobre o conhecimento dos pediatras. E graças a Deus a gente conseguiu fazer assim esse trabalho com o Brasil inteiro e ter uma boa ideia, então, sobre o conhecimento. E que bom a gente ouvir, né, que houve um percentual grande de acertos. Eu acho que isso vai refletir na ponta, né, lá com as famílias, com as mães dos pacientes. Isso é muito legal da gente observar. E vamos ouvir também um pediatra sobre o que ele acha, né, na verdade uma pediatra, a Tatiana, para ver o que ela acha, o que ela pensa, né, sobre a alergia no seu dia a dia como profissional, então, pediatra. O pediatra tem um papel fundamental no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, durante as consultas de puericultura. Também é nessa fase que a alergia à proteína do leite de vaca é a causa mais comum da alergia nos primeiros 24 meses de vida do bebê. Sabe-se que os sinais e sintomas causados pela alergia à proteína do leite de vaca são motivos frequentes de consulta ao pediatra e gera grande angústia nos pais. Cabe ao pediatra ter conhecimento e fundamentação para poder suspeitar e aventar a hipótese diagnóstica da alergia à proteína do leite de vaca. É fundamental ainda tranquilizar os pais que a maioria dos casos tem remissão e, além disso, saber diferenciar e orientar os pais quanto a diferenciar do quadro de intolerância à lactose. Normalmente é frequente os pais confundirem, sendo que são duas situações completamente diferentes. Além disso, é importante o pediatra manter-se atualizado a respeito das fórmulas disponíveis no Brasil, que são várias, para o melhor manejo da alergia à proteína do leite de vaca e também saber o momento exato em que deve encaminhar o paciente ao gastropediatra especialista no assunto. Que legal a gente ouvir assim, né, o depoimento de um pediatra que vai realmente ao encontro, né, do que se pensou na construção desse questionário e na aplicação dele, né, de que a gente gostaria que acontecesse uma educação continuada, mesmo para aqueles profissionais que estão em locais onde a universidade ou que, né, os grandes centros, enfim, não tem esse contato todo, né, com as novidades, mas temos o consenso brasileiro, né, Camille? Então, a partir do consenso, né, que esse teu questionário também, consenso brasileiro de alergia à proteína do leite de vaca, que ele foi desenvolvido, né? Então, eu gostaria, assim, que tu, para finalizar, né, a nossa conversa, que tu deixasse, assim, uma mensagem tanto para as famílias, né, como poder prevenir essa doença, quanto para os médicos, né, para os pediatras e para os profissionais com especialidades que atendem as nossas crianças. Então, nossos resultados maiores, né, assim, de conhecimento não foram de 100%. Então, ainda mostra que a gente precisa estudar mais, conversar mais sobre o assunto, divulgar nas mídias, de repente usar o questionário em processos de aprendizado nas residências médicas, tanto de pediatria quanto
de gastro, de alergia, né? Formar um profissional que saiba, assim, direitinho fazer esse diagnóstico, né? E para as famílias, então, que procure... Hoje em dia, as famílias, né, entram na internet, procure fontes e sites através da Sociedade Brasileira de Pediatria, seguros para fazer o diagnóstico, que discuta com o seu pediatra, né, sugira esse diagnóstico, assim, sempre que tiver dúvidas, e que realmente hoje em dia, a alergia é uma das coisas mais frequentes no ambiente do consultório do pediatra mesmo. Tá certo, Camille, muito obrigada. Obrigada pela tua participação. E acho que aprendemos um pouquinho hoje sobre a alergia à proteína do leite de vaca, né? Esperamos realmente, como a Camille comentou, que se procure fontes seguras, né, para maiores informações. E ficamos por aqui. Então, até um próximo programa.